Olá! Continuando a nossa aula sobre os aspectos básicos da interação da radiação com a matéria, na última aula nós estávamos vendo a aproximação semiclássica. A aproximação semiclássica, ela considera o campo de luz como um campo que depende do tempo e do espaço, como é costumeiro tratar o campo elétrico da radiação eletromagnética. Só que a matéria agora, ela não pode ser aquela carga que vai acompanhar a força que nós fazemos devido à ação desse campo sobre essa distribuição de carga, naquele modelo que nós fizemos. Agora nós temos que tratar os orbitais quânticos. E eu vim explicando para vocês que os orbitais quânticos, eles são, na verdade, as soluções de uma equação da mecânica quântica muito poderosa, que é a chamada equação de Schrödinger. E ela diz para a gente, ela nos revela uma função, porque no espírito da mecânica quântica, o que nós temos de fato é que o elétron é uma onda. E como uma onda, ela tem que caber no potencial que confina, ela tem que se ajustar às condições do potencial que confina. E isso, há mais ou menos um século, Schrödinger foi capaz de, utilizando características e conceitos da energia do sistema, determinar uma equação que determina uma função. Então a gente não fala mais de trajetória do R de t. A gente fala agora em função de onda. E essa função de onda, quando você tem um átomo, por exemplo, ela é um potencial de Coulomb, um potencial 1 sobre R, porque o núcleo, como você lembra lá em vários estágios da sua formação, o potencial, ele, de fato, ele vem com 1 sobre R, com sinal negativo, porque é atrativo. Aliás, é bom você lembrar que energia negativa em física sempre representa coisas que estão ligadas, que estão de alguma maneira restritas a existir numa região confinada por um potencial. Então, do ponto de vista físico, esse potencial aqui, que é o potencial que o núcleo, o potencial elétrico, como o núcleo, a derivada disso vai dar a famosa lei de Coulomb, que é 1 sobre R quadrado. Menos a derivada disso, nos dá a força, como é conhecido que a variação do potencial com relação à coordenada nos dá a força. Então, isso aqui nós já aprendemos na escola desde os níveis do ensino fundamental e médio. Muito bem. O que muda agora é que, como eu não tenho solução dessa equação para qualquer valor de energia, ao contrário da aproximação clássica, eu só vou ter algumas funções que são determinadas por uns números especiais, que são chamados números quânticos, e que a gente aprende também em vários níveis da nossa educação. Como só existe solução, então só existe energia para determinados valores. Então, na verdade, você tem valores de energia discreto. Preste atenção, porque a energia discreta dos átomos e moléculas é que vão dar origem a linhas espectrais e não espectro contínuo, como a gente possa imaginar, com energia e comprimento de onda em toda a região. O resultado disso tudo é que nós temos como solução algumas ondas que levam a uma distribuição de carga, embora probabilística, bem discreta. Então a gente costuma dizer que o elétron, que tem uma carga e uma massa, só pode ter determinados orbitais, só pode ter determinadas distribuições. E isso dá uma característica especial para a matéria, que é o seu aspecto quântico, e também para a interação da matéria com a luz, que é o objetivo da aula de hoje, da gente descrever um pouco isso. Muito bem, então
esses estados da matéria, né, agora você vê, de primeiro eu tinha uma distribuição de carga ao redor do núcleo e o campo elétrico e também magnético, nós não falamos nada do spin ainda, né, do elétron, eles agem sobre essa distribuição. Agora, muda completamente, porque não é qualquer coisa. O universo do meu átomo é isso aqui. Ele só pode ser uma das possibilidades dada pela solução da mecânica quântica ou da equação de onda. Mas, dependendo da existência de momento angular é algo que está intimamente relacionado com a rotação. A existência de rotação faz com que haja momento angular. E a mecânica quântica também exige que o momento angular, que normalmente nós chamamos de L, tenha valores discretos da constante de Planck. A constante de Planck tem dimensão de momento angular. Portanto, o que a mecânica quântica nos ensina, quando resolvemos essa equação de forma rigorosa, é uma equação diferencial. Isso aqui é chamado Laplaciano, né? Que representa a energia cinética. Isso aqui é a energia potencial, a soma da energia cinética e potencial é a energia total do sistema. É isso que representa. Só que não é qualquer função que tem aqui. E a função pode ter momentos angulares diferentes, como está representado aqui por esse valor de L. E dependendo do valor L, nós damos nomes diferentes à distribuição de carga. Então é orbital S, orbital P, orbital D e aí vai, né? Dependendo do valor do L, que é algo que constitui o momento angular. Tá certo? Ah, mas o elétron não está sempre rodando ao redor do núcleo? Ele está rodando, mas ele pode rodar de uma forma completamente isotrópica e isso não lhe dá, tá certo? Momento angular, porque ele está em qualquer lugar a rotação. Então é o estado S. Mas aí ele pode ter realmente algo muito bem localizado, muito bem determinado no espaço, que dá momento 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 e assim por diante. Tá certo? Então nós temos na solução quântica da matéria, ao contrário da clássica, uma distribuição da carga probabilisticamente e da massa também probabilisticamente, que é dado por isso. Na verdade, nós temos uma interpretação muito clara para essa função, como eu vou falar a partir de agora. Bom, se a gente resolver o átomo mais simples que existe, que é o átomo de hidrogênio, porque é um elétron e um próton, nós obtemos uma distribuição de função de onda que é dado por isso. Aqui você tem o número quântico principal, o número quântico L, que é o angular, e o número quântico M, que é o chamado magnético, que advém desses números aqui. Isso são números que caracterizam o estado, números que caracterizam a função. E aí tem uma coleção interessante de orbitais que você vê em todos os livros. O que significa isso? Significa que a distribuição de carga só pode ser essas coisas. Ela não pode ser outra coisa. Então aqui você vê alguns estados, né? A gente normalmente representa alguns, mas se você for no livro, vai ter muitos. Eu mostrei para vocês o N igual a 1, que dá os estados S e P. Agora eu estou mostrando aqui o N igual a 2, o N igual a 3, o N aqui continua 3, 3, aqui tem 3, 4, coleções dos chamados orbitais atômicos. Então esse aqui são os orbitais atômicos, que representa a distribuição de carga do elétron, né, ao redor do núcleo.
E aí ela pode ser, e são discretas, esse que é o importante de você lembrar. Mas tem um fato aqui que eu tenho que salientar para vocês, que do ponto de vista da mecânica quântica, essa função de onda ao quadrado, ela me dá a densidade de probabilidade, que chama. Deixa eu explicar o que é isso. Densidade de probabilidade nada mais é do que a probabilidade de achar o elétron, né? Então, se eu tenho a probabilidade do elétron estar distribuído no espaço, isso aqui depende das coordenadas espaciais. É essa função que dá origem a essas maravilhosas figuras que representam o orbital atômico, ou os orbitais atômicos. E essa interpretação, ela tem aí um vínculo intrínseco com o fato que a mecânica quântica lida com ondas de matérias. Como eu disse, é um pouco empírico aqui, mas o que você tem que ter como mensagem é que no mundo quântico as coisas são discretas. E isso vai me ajudar a explicar para vocês os espectros e como que acontece a transferência entre uma possibilidade para outra possibilidade. E note que aqui nessa figura, aonde é mais claro é que existe maior probabilidade ou a densidade é maior. Então ela cresce de onde é escuro para onde é claro. Essa é a interpretação desses orbitais. E nós temos orbitais de todos os tipos. Quando tem escuro, significa que ali é um lugar onde provavelmente o elétron não vai se encontrar. Você vê que ela tem bem a característica de onda, né? Quando a gente vê ondas na superfície de uma bacia de água, ela é assim, são anéis. Só que aqui é tridimensional, né? O átomo não é bidimensional, nós só estamos mostrando uma projeção. O que eu quero dizer de fato é que, para entender um pouco os chamados espectros discretos, nós temos que entender que a matéria, a distribuição de cargas na matéria não pode ser qualquer coisa. Ela é distribuições, ou ela constitui-se de distribuições totalmente permitida pela mecânica quântica. E o que nós estamos vendo aqui é essa função de onda ao quadrado que advém da função de Schrödinger, da função que determina como deve ser o comportamento do elétron. Aí. O fato de ser discreto é que muda totalmente a forma da interação da luz com a matéria nessa aproximação semiclássica. Muito bem, nós temos que dar um passo adiante e trabalhar e pensar agora. Então, quando você tem que pensar nessa aproximação, você tem que intuitivamente pensar que essas distribuições ou essas funções de onda constituem todo o universo que pode ser. Então, essas funções é tudo que pode ser o nosso sistema atômico. Ele não pode ser nada diferente disso, tá certo? Como ele não pode ser nada diferente disso, então nós temos aqui tudo que o sistema pode ser. Portanto, quando a luz interagir com a matéria quântica, ela tem que produzir algo que é uma dessas estruturas ou uma composição delas. Por que composição? Porque você vai ver que quando você adiciona a interação do campo eletromagnético com o potencial que define o sistema físico, que constitui o átomo e assim por diante, é possível que esse campo eletromagnético oscilando no tempo e no espaço promova variações, faça com que o sistema saia de um estado e vá para outro estado.
Intuitivamente, classicamente, você pode pensar que a radiação vai vir aqui, vai deformar isso e vai transformar nisso. Mas, na verdade, do ponto de vista quântico, ou ele é isso, ou é uma soma disso. A distribuição que pode acontecer, ela sempre é representada por uma dessas. Se você for lá e medir o átomo, ele tem que ser uma dessas. Isso é tudo que o sistema pode ser. Mas ele pode estar probabilisticamente num ou no outro. A hora que você faz a medida, ele vai estar num dos dois. Mas se você fizer muitas medidas, você vai ver que uma hora ele está num, outra hora está no outro, de acordo com a probabilidade calculada. Então, nós costumamos dizer que as funções, os orbitais, as funções de onda que constituem o sistema atômico, constituem um conjunto completo de funções, porque tudo que ele pode ser está aqui. Ele não pode ser nada diferente disso. E qualquer coisa poderia ser escrita como uma composição probabilística. A palavra probabilidade é uma palavra muito importante no conceito quântico, porque desde a sua origem o pessoal perguntava, mas essas ondas são ondas de quê? Na verdade, elas são ondas de probabilidade, elas são ondas que estatisticamente mostram como é a distribuição da carga do elétron formando esses orbitais, e isso determina toda a propriedade da matéria. Tá certo? Isso é o que determina toda as propriedades que nós vamos ver em alguns minutos mais. Muito bem, então nós estamos lidando com esse conceito de probabilidade, o que é muito importante e o que deve ser mantido na nossa mente. Tá. Essa parte que eu escrevi aqui, que eu vou salientar com essa cor aqui, roxa, né? É o conceito, a coisa mais importante que nós temos que ter em mente aqui, porque intuitivamente o que nós vamos fazer agora é, de alguma forma, promover a interação da luz com o sistema, com a matéria, né? Claro, começando aqui, mas isso vale quando você tornar o sistema mais complexo também. E o que a luz vai poder fazer? Como isso é tudo que a matéria pode ser, ela vai poder realmente transformar uma distribuição em uma outra possível, nada intermediário, nada como no clássico que poderia ter um pequeno deslocamento da nuvem, não. Aqui não pode. Aqui ou você está num estado ou você está no outro. Probabilisticamente você pode estar numa soma até que você faça a medida final e descubra onde está. É por isso que nós falamos muito em probabilidade de transição, porque agora vai entrar essa interpretação probabilística para a nossa distribuição de carga, a nossa distribuição de massa. Muito bem. Então, isso muda completamente a forma de se fazer. Eu agora vou ter que pensar como voltar, introduzir o campo e fazer você calcular o que está acontecendo a nível quântico na matéria quando ela enxerga a radiação eletromagnética. E como eu te disse, como tudo aqui é probabilístico, então nós costumamos falar no cálculo da probabilidade de transição. Por quê? Porque agora ela vai dar uma probabilidade. Não é totalmente certeza que aconteça, mas ela acontece com determinada probabilidade. Isso é importante porque é esse conceito que permite que a gente calcule as probabilidades de absorção, de emissão de luz e tudo isso mais. É um mundo um pouco diferente, o mundo desse onde a matéria é quantizada, mas é um mundo real, é um mundo que existe. Muita gente pergunta, por que, né, que o elétron escolheu
que as partículas escolheram ter esse comportamento estranho na matéria. Isso também a ciência se pergunta até hoje. Por quê, né? Que a natureza escolheu esse caminho? Por que escolheu ter esse comportamento? Mas nós sabemos que funciona muito bem, nós sabemos que é a verdade, porque funciona muito bem. Como você sabe, física é uma ciência natural, uma ciência de observação da natureza. Então, observando isso, nós sempre estamos aí aplicando. Então, o que tem feito muito, o que nós temos feito muito, é desenvolver técnicas que nos habilite a aplicar muito bem a mecânica quântica, dado o fato que a gente assume que ela existe e é uma verdade. Muito bom. Agora, então, eu vou pegar o nosso sistema atômico e vou calcular a probabilidade de transição. Obviamente, eu vou explicar. Eu vou dar a intuição para vocês e os mais interessados, existem muitas videoaulas que eu mesmo gravei com detalhes de cálculo dessas coisas. E você pode pegar aí na internet, num curso que chama Introdução à Física Atômica e Molecular, e lá tem em detalhes tudo isso que eu venho falando para vocês. E também existem cursos de introdução à mecânica quântica, que eu também gravei uma coleção muito grande de videoaulas que você pode ir lá e entender, inclusive, como que se formula essa equação. O que estava na cabeça do Schrödinger quando ele montou aquela equação e como foi dada a interpretação disso e tudo isso. Então, e se você não entende muito bem português, tem também as aulas gravadas em inglês. Ótimo! Eu agora então vou calcular a probabilidade de transição, que significa o sistema está num estado, nós vamos dizer que o sistema está num estado inicial A. É uma forma de representar aqui aonde ele esteja. Essa notação que tem essa barrinha chamada bracket, né? Na verdade, esse aqui é um cat, né? Se estivesse do outro lado aqui, seria um bra. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de dizer que o A aqui representa um conjunto de números quânticos que caracteriza uma função de onda. Só isso. Tá bom? Então, o sistema está num estado A e ele vai evoluir para um estado B. Eu botei aqui, eu só estou considerando 2 desses estados para simplificar. Esse é o que nós chamamos de aproximação de 2 níveis, para facilitar a vida. Senão eu teria que considerar todos. Então veja, eu tenho um estado inicial, ligo radiação eletromagnética, então aqui entra radiação eletromagnética, e eu posso terminar essa história com o meu sistema no estado B. Essa é a transição. Então, o sistema começou com uma distribuição de carga e veio para outra distribuição de carga, por exemplo. Ou começou assim e terminou assim. Obviamente que, como eu disse, a ação energética da radiação eletromagnética está modificando essa função de onda para que o sistema adquira outra distribuição de carga, probabilisticamente, que é o orbital atômico. Certo? Bom, então nós vamos começar no estado A e vamos para o estado B. Através se isso acontecer, nós costumamos dizer que aconteceu a transição de um estado para outro. E nós queremos saber o seguinte: como que isso depende de quanto de luz eu tenho, como isso depende de quanto tempo eu estou iluminando, tudo isso é o que nós queremos saber. Tá bom? Então é isso, esse é o cálculo que nós vamos fazer agora para exemplificar isso aqui. Muito bem, então nós temos que começar de algum lugar. Deixa eu começar dizendo que quando eu iniciei o meu processo,
o meu estado era representado pela função de onda, embora muitos de vocês tenham dificuldade de entender bem, mas você sabe que essa função de onda é algo que dá uma distribuição probabilística da carga do elétron. É nuvem eletrônica, é um orbital. E então nós temos que considerar como estando aqui, e aí com a interação eletromagnética, havendo a interação eletromagnética, nós evoluímos para o estado B. Então, é isso que nós vamos determinar aqui. Tá certo? E como que nós vamos determinar isso? Bom, nós vamos ter que usar a equação da mecânica quântica, não tem outro jeito. Porque esse é um sistema quântico. O Einstein até fez lá um monte de coeficientes A e B de Einstein fazendo isso, mas não, na verdade acaba nisso aqui. Então, o procedimento para a gente fazer isso vai nos dar como que eu disse, vai nos dar quando isso acontece e quais são as chances de acontecer e quando as chances são maiores ou menores. Isso é o que dá a curva de probabilidade de transição. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos adotar um procedimento que é o seguinte: nós só estamos considerando dois estados mesmo. Então nós temos o estado amarelinho aqui, que é o estado fundamental, e que tem uma energia que eu vou chamar de EA. Esse é o estado inicial. E eu disse para vocês que o sistema pode terminar num estado B com energia EB. E o que vai causar isso? Naturalmente ele pode fazer isso? Ele estava aqui, deu um pulo? Não. Ele tem que receber energia, porque estão em energias diferentes, do campo eletromagnético. Mas nós vimos que o campo eletromagnético transfere energia, né? Tem uma densidade de energia em todo lugar que ele existe. Então nós temos que vir pegar a equação que nos dá esses dois estados, que é a equação de onda, e adicionar a energia em tudo, porque lá a equação de Schrödinger é uma equação de energia, não é verdade? Então agora nós temos que adicionar a energia do campo eletromagnético. Novamente, deixa eu dizer para você que eu estou explicando tudo, mas o que nós queremos nesse curso é dar as bases verdadeiras para você poder entender a espectroscopia. Então, não vamos pedir para você resolver equação de onda, equação de Schrödinger, nada disso. Nós vamos fazer perguntas conceituais para que você possa acompanhar o curso. Muito bem, nós havíamos dito desde o início que o campo eletromagnético tem uma parte espacial, que está aqui no Kx, e uma parte temporal, que está no ômega-t. A parte espacial diz respeito à periodicidade que é dado pelo lambda. Então, se eu deixar o átomo paradinho num ponto aí, e eu perguntar para ele assim: você está enxergando bem a variação temporal da onda eletromagnética? Bom, para ele observar, ele tem que sentir algum efeito que dependa da variação temporal. Então aqui eu representei para vocês, aqui está o átomo. Ó. O átomo tem uma dimensão típica da ordem de 1 angstrom. E aqui está o campo eletromagnético. Que tem uma variação típica do lambda, que é da ordem de 1 micra, ou 1 micrômetro. Lembre-se que 1 angstrom é 10 a menos 10 metros, e que 1 micrômetro é da ordem de 10 a menos 6 metros. Portanto, tem um fator de 10.000 entre o tamanho do átomo e a variação espacial do campo eletromagnético. Aí o campo está variando aqui, vai para lá, vai para cá. É como você pegar, sair na rua hoje e eu falar para você assim:
Nunca ninguém te disse que a Terra é redonda e eu pergunto, a Terra é redonda? Você olha na rua, para lá, para cá, não, é plana aí, ó. Não é? Por quê? Porque para você poder afirmar que a Terra é redonda, você tem que ter algum efeito que dê aquela evidência. Não é verdade? É a mesma coisa o átomo. Se você perguntar para o átomo, você está enxergando a variação espacial do campo eletromagnético, da amplitude, né, do campo eletromagnético, que ela oscila no tempo e no espaço. Ele vai dizer para você, não estou enxergando nada. Portanto, para o átomo, a parte espacial do campo eletromagnético, ela não é tão relevante assim, porque ele é muito pequeno. A variação entre uma posição da nuvem eletrônica para outra, porque na verdade, como nós vimos no modelo clássico, o campo elétrico vai interagir com a distribuição de carga. Só que essa distribuição de carga é de 1 angstrom. E a variação do campo eletromagnético é de 10.000 vezes maior. Então, o átomo não consegue sentir ao longo da nuvem eletrônica tal variação. E com isso, nós podemos afirmar que a parte espacial do campo eletromagnético para a interação com o átomo, em uma primeira aproximação, não é importante. O que o átomo está vendo aqui é a amplitude variar para baixo e para cima com o tempo. Ou seja, o átomo sente mais a parte temporal, a variação temporal do campo eletromagnético do que a espacial. É uma aproximação, claro, porque em algum lugar ele vai sentir. Ou mesmo moléculas muito grandes, macromoléculas. Aí já não dá para fazer essa aproximação. Mas quando você está interagindo com uma nuvem eletrônica que está localizada, essa aproximação parece ser válida. Parece ser razoável você imaginar que o campo eletromagnético é uma amplitude que varia no tempo, para cima e para baixo. Positivo, menor, negativo, maior, menor, oscilando no tempo. Isso simplifica muito o nosso cálculo, porque eu tenho lá uma equação. Eu estou introduzindo uma parte temporal. Essa parte temporal vai fazer o sistema, dependendo da quantidade de energia que essa parte temporal está acoplando ao sistema atômico, vai fazer o sistema sentir como indo de uma distribuição para outra, se há um matching, se há uma concordância entre a energia necessária, porque aqui, para ir de um estado para outro, é necessário ter uma transmissão de energia, ΔE, que é igual a EB menos EA, né? Se o campo eletromagnético for capaz de transferir isso de forma eficiente, vai haver, pode haver, pelo menos, essa transferência de energia. Então, o fato de que a parte espacial ela não importa, simplifica muito o que nós precisamos fazer. E nós então podemos considerar o campo elétrico, que é o mais intenso que nós vamos considerar aqui, da radiação eletromagnética, como um campo que só varia temporalmente. Só tem a variação, deixei de lado o Kx. E como há interação de um campo, que ele está lá numa direção, interagindo com a nuvem eletrônica, não tem variação espacial, como que ele pode interagir com o sistema atômico? Bom, aqui eu vou recorrer àquela intuição física nossa e vou dizer o seguinte: se o campo elétrico for capaz de deslocar essa nuvem eletrônica de alguma maneira, fazendo com que ela se pareça um pouco com um outro estado possível, isso representa um tipo de deslocamento da nuvem eletrônica. Do ponto de vista de função de onda, é como uma ser um deslocamento com relação à outra.
E aí eu posso dizer que toda a interação da luz com o sistema atômico ocorre através da chamada aproximação dipolar. Toda vez que você tem um dipolo elétrico e tem um campo, ele obviamente age diferentemente nas cargas. Na carga positiva ele age fazendo uma força para um lado e na carga negativa para o outro. Fazendo essa força, e se esse dipolo muda determinadas características, você tem uma interação. Você tem uma energia de interação, que é de fato a forma pela qual a radiação efetivamente interage com o campo, com o sistema atômico. É através de uma interação dipolar. Então a aproximação que a gente usa para representar a aproximação do átomo, a interação do átomo com o campo eletromagnético é a chamada interação dipolar. Tá certo? Então, a interação dipolar acaba sendo essencial para ter um mecanismo pelo qual a radiação transfere energia para o átomo. E aí, o que acontece? Durante a interação, como eu disse, havendo deslocamento, havendo dipolo, significa que o estado inicial ele recebeu um pouco do estado final. Ou seja, a nova função que descreve a distribuição do sistema, ela é, probabilisticamente falando, uma soma do estado A com o estado B, com dois coeficientes, que eu chamei AA e AB, parece que o meu alfabeto só tem letra A e B, né? Poderia ter chamado alfa e beta, mas eu chamei de AA e AB. Então, o fato da radiação interagir, e como o meu sistema atômico aqui não pode ser nada mais do que A e B, na melhor das hipóteses, ele produz uma mistura de A e B. Não é? É que nem pegar água e óleo, não importa a proporção que você misture, quando você chacoalha, você tem uma composição de água e óleo sempre. Tá bom? É a mesma coisa que acontece aqui, porque o sistema não pode ser vinagre. Eu botei água e óleo, ele vai ser eternamente água e óleo. Então é isso. A radiação eletromagnética, ela provoca uma mistura dos estados, que a gente chama. A radiação interagindo com o sistema atômico faz com que ele possa estar tanto no estado A, permanecer onde estava, como ir para o B. Bom, obviamente que esses coeficientes, eles representam qual é a chance do sistema estar em A ou ir para B. Nós podemos trabalhar um pouco a mecânica quântica e mostrar para você que o A quadrado, o AA quadrado, que é o coeficiente que aparece aqui na frente do estado A, é a probabilidade de termos o sistema no estado A. O A ao quadrado é a probabilidade do sistema permanecer no estado A. Se isso aqui é 0, o sistema não está mais no A, foi para o B. Se isso aqui é 1, o sistema permaneceu. E o AB e o coeficiente do estado B? Bom, o coeficiente do estado B, ele representa, coeficiente do estado B, ele representa a probabilidade de termos o sistema no estado B. E como o sistema tem que estar em A ou B, não pode estar em algo diferente, tá certo? A soma da probabilidade de estar em A com a soma da probabilidade de estar em B é 1. Então a solução, na presença do campo eletromagnético, então aqui eu coloco átomo mais
campo elétrico magnético da radiação, a solução do meu problema não é A ou B, é uma soma de A com B, onde esses coeficientes agora vão nos dizer qual é a chance da radiação atuar sobre o sistema, levando o sistema de um estado A para um estado B. A coisa, na verdade, não é complicada, né? É que a familiarização com toda essa notação, a familiarização com a visualização de que o sistema agora tem soluções discretas, não pode ser qualquer coisa, essa familiarização que eu acho que é um pouquinho mais delicada. Tá bom? Então, olha, vamos recordar. O átomo está lá no estado A. Vem a radiação, eu ilumino o átomo, aí eu pergunto: o átomo absorveu energia e foi para o estado B? Isso vai depender da existência desse coeficiente aqui durante essa interação. Porque, na verdade, a solução do problema é uma soma de duas soluções da equação com coeficientes que agora dependem do tempo. Por isso que vai depender quanto tempo eu deixei ligado a minha radiação em cima do sistema. Mas isso aqui é solução, então isso aqui tem que ser solução da equação de onda, onde além do potencial que confina o elétron, eu adiciono a interação dipolar do átomo com... E aonde está a carga e tudo isso? Está nesse aqui. Isso aqui que é o chamado dipolo, ele vai depender da distribuição de carga e da sua variação espacial, tá bom? Esse é o elemento de dipolo chamado. Nele estão as características do estado atômico, caracterizado por um deslocamento de carga, que é o que caracteriza um dipolo. Então, o que nós temos que fazer agora, já que nós temos a interpretação da solução, é pegar essa função, que nós juramos que é a solução do sistema, colocar na equação mestra, que é a equação de Schrödinger, adicionando, além do potencial que mantém o elétron, adicionando a ela a interação, que é uma energia, mais uma energia, então tem que ter o potencial mais a energia de interação com o campo eletromagnético. Essa equação, então, ficaria alguma coisa do tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o Laplaciano, vezes esse π, essa letra é o π, não é isso? Menos a carga do elétron dividido por R vezes π, que é o potencial, mais, aqui no caso seria menos, né? Porque eu tenho menos μ vezes o campo eletromagnético vezes π, tudo isso é EPsi. Essa é a nova equação que eu tenho. Esse termo novo aqui é o termo da interação, que é a energia que foi adicionada ao sistema e que vai mudar a história por completo. Esse termo vai mudar a história, porque ele vai nos dar coeficientes A e B finitos, AA e AB finitos. Ou seja, a probabilidade de eu estar num estado A ou num estado B vai existir, porque esses coeficientes vão ser não nulos e vão talvez até variar no tempo. Fazendo isso, nós determinamos quem é o coeficiente B, que é a parte principal, porque não se esqueça que nós começamos com o sistema no estado A. E ele está indo para o estado B. Portanto, nós estamos interessados em saber com que chance isso aconteceu, que é a probabilidade de transição, que nós havíamos calculado classicamente, mas agora estamos calculando quanticamente. Interessante o suficiente? Se você substituir lá na sua equação, se você substituir a solução, como eu havia dito, e rolar a maquininha dos cálculos utilizando as propriedades dos orbitais e da interação,
lembrando que a interação é caracterizada por aquele dipolo μ, ali está toda a característica da interação. Se existe μ, existe interação. Tá certo? Nós não podemos esquecer disso. Se existe μ, o elemento dipolo, existindo μ, obviamente, há interação da luz, da radiação, com o átomo aqui no caso. Se não existe μ, se ele for zero, pode ser zero. Não há interação. E de fato, quando você escolher o orbital A e B, nem todo A e B estão acoplados pela interação com o campo eletromagnético. Às vezes a matéria é transparente à radiação eletromagnética porque não há dipolo. Não há esse elemento de interação. Não havendo dipolo, não há como haver transição. Isso você tem que deixar claro na sua mente. E nesse caso nós dizemos que a transição é proibida, ela não é permitida por dipolo. Pode ser permitida por outras coisas mais lá. E normalmente é muito mais fraca. As transições de dipolo são as transições que dominam a natureza, de um modo geral, da luz que a gente vê interagindo com a matéria, com tudo que a gente enxerga ao nosso redor, são transições dipolares, na sua maioria. Então, é claro que aqui nós temos que progredir para calcular o coeficiente AB. O cálculo desse coeficiente, utilizando uma equação, que é a equação da mecânica quântica para o sistema, adicionando a interação, é o que faz a diferença. Tá certo? E qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é que eu vou ter um coeficiente, depende do tempo. Então, na verdade, quando eu substituir aqui, eu tenho que ser um pouquinho cuidadoso, porque como a probabilidade está variando no tempo, eu tenho que, ao invés de usar energia, eu tenho que usar uma variação que é IH cortado DDT no lugar da energia. Mas não se preocupe muito não, porque a variação da função de onda com o tempo é o que dá a frequência, é o que dá a energia do sistema. E aí então é uma outra maneira diferente de escrever essa equação, tá certo? Onde a energia do sistema é representada por essa derivada. Mas nós sabemos que essa parte nos dá energia, EA, EB e assim por diante. E com a interação, agora ela vai ter coeficientes que variam no tempo, portanto, nós temos que olhar a energia como uma variação no tempo da função. Parece um pouco complicado, mas não é, na verdade. É uma coisa simples de ser feita e com isso a gente consegue obter como é a variação do coeficiente que diz se há a chance de termos uma transição atômica ou não, devido à interação da radiação eletromagnética com o átomo. Bom, obviamente que essa situação, ela nos dá uma expressão que vai ser a probabilidade de transição, começando em A e indo até B, tá certo? E ela tem uma forma muito interessante, ela tem uma forma oscilatória, porque você pode imaginar, né? Da mesma maneira que o dipolo dá energia indo de A para B, por que não vindo de B para A? Isso tudo pode acontecer. E acontece de fato. E na próxima aula nós deveremos pegar essa equação, quer dizer, vamos pegar a solução do AB, que é a probabilidade de ocorrer a transição do estado A para o estado B, e vamos analisar o que está fisicamente acontecendo quando a radiação interage com a matéria. Tá certo? Até esse momento, tudo isso é conservativo. A luz pode dar energia para a matéria, vai poder tirar da matéria e voltar para a luz, mas não pode jogar para todos os lados, como a gente vê.
nós vamos ter que introduzir a chamada emissão espontânea para que a luz possa se espalhar por todos os lados e a gente enxergar as coisas ou coletar essa luz para saber que tipo de componente desapareceu e assim por diante. Bom, muito bem. Nós vamos parar por aqui nessa aula e continuamos na próxima aula com análise dessa probabilidade de transição. Claro que, como é um tópico novo para alguns de vocês, você tem que parar e refletir um pouco e perguntar para a gente as dúvidas que estão em sua mente. Até a próxima aula.